Olá, boa noite a todos. Eu sou a Elaine, psicóloga. Nós estamos na quarta aula hoje sobre psicopatologia, tá? Nós vamos dar continuidade e eu achei muito interessante trazer para vocês hoje alguns dos principais casos que aparecem nos nossos consultórios, nós psicólogos e terapeutas, que são alguns transtornos e distúrbios que são os mais comuns que hoje se encontram na saúde mental, que se encontram nos consultórios em todo o Brasil. Então, quais são estes, né? Eu separei para vocês para a aula de hoje o transtorno bipolar, melancolia e luto, depressão, psicopatia, transtorno de pânico, anorexia e bulimia. Talvez nós estejamos pensando assim, mas por que estes tópicos e não outros? Porque, como eu já disse, isso é o que mais nós temos hoje. Por exemplo, a melancolia e o luto são coisas comuns do cotidiano das pessoas. A depressão, que é campeã aí no Brasil por conta do estresse, de toda essa cobrança que nós temos sofrido aí por questões sociais, públicas e políticas, e enfim. Transtorno bipolar, que é uma coisa que está muito em alta, não pensando em modismo, nada, mas porque ele tem sido muito confundido com outros tipos de transtornos, então eu acho que vale a pena nós falarmos sobre ele. Transtorno de pânico, também é uma coisa que tem surtido muito aí, com todo esse estresse, essas cobranças da sociedade, com perfeição, com... enfim, nós já até falamos sobre o transtorno de pânico nas outras aulas, mas eu achei muito importante estar reforçando agora. Anorexia e bulimia, que são os transtornos alimentares, né? Hoje nós temos aí um grande número de adolescentes chegando até os nossos consultórios com esse tipo de transtorno, com anorexia, com bulimia, e eu acho que vale a pena nós reforçarmos esse assunto, porque com certeza cada um de nós já deve ter pego algum tipo de adolescente que chega no consultório. É um tipo de transtorno que de início talvez nós não conseguimos perceber e ele vai se espalhando e daqui a pouco a gente já não está conseguindo mais administrar a situação, então é bom que se identifique logo de início. Então, para iniciar, nós vamos falar sobre o transtorno bipolar. Eu quero pedir desculpa primeiro porque eu já estou um pouco rouca. A minha voz não está nos melhores dias, né? Aqui no interior de São Paulo sol, quente, um calor muito grande, de repente à noite chove, e essa mudança de clima toda gera esse tipo de problema, ar-condicionado, enfim, ossos do ofício, né, e do nosso ambiente. Então, as características do transtorno bipolar. De acordo com o DSM-4 de 1995, é o que nós temos usado muito aqui, é o que a gente tem sempre discutido, que eu tenho trazido para vocês, o transtorno bipolar ele é caracterizado por um período de tempo mínimo de 1 semana, durante o qual são satisfeitos os critérios tanto para episódio maníaco quanto para episódio depressivo maior, durante quase todos os dias. Então, o que é essa característica? O que nós temos que identificar para saber se esse paciente, se esse cliente que chega até nós, se ele está com transtorno bipolar ou se ele tem uma simples depressão ou só um transtorno maníaco? É que durante o período de 1 semana nós temos que pegar ele e fazer uma análise. Durante 1 semana, quantas vezes ele teve episódios maníacos e quantas vezes ele teve episódios depressivos? Será que nesta semana ele teve mais depressão ou mais euforia? Se ele tiver uma oscilação de humor entre euforia e mania, a gente tem que virar o olhar para a bipolaridade, sim. Nós temos que começar a tentar visualizar se tem algum transtorno de bipolaridade aí. Por quê? Às vezes a gente confunde bastante o transtorno bipolar com a disforia. A disforia eu já trouxe para vocês antes, em algumas outras aulas, que se trata daquele estado onde o indivíduo está pré-depressivo, é a pré-depressão, que ele tem os estados normais dele, de alegria, felicidade, dias normais, e de repente ele tem uma melancolia, uma tristeza maior,
ele fica mais introspectivo, ele fica mais calado, e ele tem mais momentos de melancolia do que de euforia. Então isso confunde muito com a bipolaridade, né? Porque quando a gente fala da disforia, a disforia ela não é tão profunda quanto a bipolaridade. A bipolaridade é uma coisa que ela vem com um impulso muito maior, onde o estado maníaco ele vai acima do normal, onde você percebe que toda aquela alegria, toda aquela diversão que ele tenta proporcionar para as outras pessoas que estão ao redor dele não são normais. É uma ansiedade que gera toda aquela bipolaridade, toda aquela euforia. E aí, de repente, daquela euforia, ele já parte para um estado depressivo, onde ele fica introspectivo, triste, calado, dias e dias, tipo de uma semana de 7 dias, 4 dias, ele demonstra que ele está melancólico e 2 ou 3 ele fica eufórico. Ou no mesmo dia ele pode estar eufórico e melancólico. Porém, a melancolia sempre vai prevalecer. Então, nós temos que, para fazer essa análise, pegar uma semana desse indivíduo e ver quais foram os sintomas, né? Em que grau que está? É um grau mais agudo essa euforia? Né? Ela tá passando dos padrões normais sociais. Então, a gente já pode começar a entender como um tipo de mania, né? Uma euforia que passa da que nós já falamos de disforia, e sim uma coisa que vai além do normal. Então se torna uma bipolaridade. O indivíduo ele apresenta uma rápida alternância do humor, tristeza, irritabilidade, euforia, acompanhada dos sintomas de um episódio maníaco e do episódio depressivo maior. Então é aquilo que eu falei, quando a gente fala da disforia, é uma introspecção, uma melancolia leve. Nesse caso, é uma depressão maior, que é aquela tristeza maior, onde ele se resguarda de toda a sociedade, das pessoas que estão ao redor, e não quer ver ninguém, não quer entrar em contato com outras pessoas. De repente ele já quer sair, ter contato pessoal, interpessoal com outras pessoas. Tá? Então, quais são os sintomas desse indivíduo, para que nós possamos estar atentos para fazer aí um diagnóstico mais positivo em relação a isso? Os principais sintomas do transtorno bipolar podem ser descritos como agitação, insônia, desregulação do apetite, aspectos psicóticos e comportamento suicida. A perturbação deve ser suficientemente grave para causar prejuízo acentuado do funcionamento social ou ocupacional ou exigir a hospitalização, ou é marcada pela presença de sintomas psicóticos. Então, isso segundo o DSM-4 ainda. O que acontece? Nós temos que prestar muita atenção se esse tipo de sintoma ele está prejudicando a vida social desse indivíduo. Se ele estiver prejudicando a vida social dele com uma maneira de agitação, algum tipo de insônia que está deixando ele nos períodos do dia mais sonolento e à noite ele não consegue dormir, porém durante o dia ele fica muito nervoso, muito irritado, de repente está muito eufórico, de repente já não quer mais ter contato humano, já não quer mais ter relações interpessoais, nós percebemos que ele está tendo então o quê? Um prejuízo da sua qualidade de vida. Então nós podemos já estar então encaminhando esse diagnóstico para um transtorno bipolar. Então, de acordo ainda com a Organização Mundial de Saúde, que é o CID-10, que nós também usamos muito no decorrer dessa matéria de psicopatologia, a característica principal desse transtorno é a alteração do humor, quer seja para o ciclo depressivo, como o DSM-4 também traz, né? Ou com ou sem ansiedade, ou para o ciclo eufórico ou exaltado, que é o da euforia. Nas duas possibilidades, a alternância do humor pode levar a um prejuízo nas atividades desempenhadas e na qualidade de vida dessa pessoa. Então, mais uma vez, o CID-10 ele vem de encontro aqui com o DSM-4, somente para reforçar. Talvez possa ter aí alguma diferenciação de palavras, mas na maioria das vezes ele quer dizer a mesma significação. Então, existe um estudo que foi feito aí por Hilt em 1999, que diz o seguinte, que aproximadamente 25% dos pacientes
com o transtorno bipolar, eles tentam suicídio em alguma etapa de suas vidas. E destes, cerca de 11% completam este intento, ou seja, cerca de 11% desses 25% conseguem chegar ao suicídio, eles conseguem se matar. Então, esse transtorno é um transtorno que, mesmo na fase maníaca ou mesmo na fase depressiva, ele gera uma grande preocupação para nós profissionais, porque é uma depressão maior, muito aguda, não é uma depressão que você vem acompanhando, que tem um antecedente, de repente um fator que pode ser um fator neurológico, de medicamento, alguma coisa que desencadeou aquilo, que você já vem acompanhando e sabe como tratar. Não, no caso do transtorno de bipolaridade, o transtorno bipolar, de repente é uma melancolia, uma depressão maior que você não sabe qual foi a causa, né? Para você poder fazer um estudo mais detalhado. Você tem que já estar entrando com medicamento e com a terapia para poder amenizar os sintomas, e depois você vai buscar uma possível causa. Então, isso diferencia muito, e isso leva muito o paciente a buscar, porque em depressão maior ele busca o suicídio, né? Se sente em desvalia, não tem mais vontade de viver, não quer mais se sentir útil para a sociedade. Porque o que acontece? Na fase que ele está eufórico, ele quer suprir todas as necessidades orgânicas e sociais que ele perde quando ele está na fase melancólica. E quando ele está na fase melancólica depressiva, ele quer chegar à fase eufórica e ele não se sente capaz para fazer isso. É quando muitas vezes eles procuram um suicídio. Então, qual que é o tratamento, né? Que nós podemos estar fazendo aí, estar trabalhando com esses pacientes. Então, ao diagnosticar um paciente com transtorno bipolar, é preciso levar em consideração a frequência e os intervalos dos episódios. Fazer uma leitura, pegar as semanas desse paciente e fazer essa leitura. Quantos intervalos que ele teve, né? De episódios entre a mania e a depressão. Como é que tá esses episódios? Ele tem mais mania ou ele tem mais depressão? Por quê? Quando nós pensamos num tratamento, como eu já disse, nós vamos pensar nesse caso num medicamento primeiro. Para quê? Para controlar. Nós temos que controlar então o que mais? A depressão ou a mania? A ansiedade que ele tem de suprir todas as suas necessidades, né, sociais, pessoais, físicas, ou aquela melancolia, aquela tristeza, aquela baixa autoestima que está acontecendo. Então a gente tem que fazer toda essa leitura para poder saber onde que nós temos que entrar. É lógico que eu gostaria de ressaltar aqui que o psicólogo ele não trabalha com medicamento, né? O nosso trabalho não é medicamentoso, é terapêutico. Porém, nós temos que auxiliar, porque nós trabalhamos com equipes multiprofissionais. Você pega um paciente hoje que ele está sofrendo de transtorno de bipolaridade, o que você vai pensar em fazer com ele? A primeira coisa, nós temos que encaminhar para um outro profissional, né, da área da psiquiatria, da neurologia, para que ele possa nos auxiliar também. E quem é que vai fazer essa leitura do estado desse paciente? Hoje os exames neurológicos, os exames psiquiátricos, eles não fazem essa leitura tão detalhada, se ele está mais maníaco, mais depressivo. Então quem vai fazer essa leitura é o psicólogo, é o terapeuta desse paciente. Então nós fazemos essa leitura, encaminhamos esse paciente para um psiquiatra, para um neurologista, ele vai estar prescrevendo o medicamento, que a base desse medicamento, como eu vou falar daqui a pouco, é o lítio. Então, ele vai estar prescrevendo o tipo de medicamento e nós vamos entrar com a terapia, para poder, a psicologia, a psicanálise, a terapia vai vir o quê? Vai vir suprir, né, as ansiedades desse paciente, essa tristeza, por que ele está, fazer a conscientização de por que ele está nesse estágio, o que está acontecendo com ele, o que levou ele a estar nesse estágio. Então, todo esse trabalho é um trabalho multiprofissional. Nós, psicólogos, terapeutas, junto com os psiquiatras e neurologistas, tá? Então, é que, embora o tratamento com medicamentos seja o mais indicado, ainda há muitos pacientes que permanecem sintomáticos. Muitos autores, né, que nós temos estudados, que vêm fazendo todo esse levantamento, eles sugerem que deva ser associada a medicação com a psicoterapia, como eu já disse. Não adianta só a medicação. Por que não adianta só a medicação? Como que esse paciente ele vai ser medicado se nós não fizermos uma leitura de qual é o medicamento melhor para a gente estar fazendo esse tratamento?
Então, e é por que a psicoterapia só também não funciona? Porque se você pegar um paciente em estado de depressão maior, só a psicoterapia, de início, ela não vai resolver, ela vai abrandar. Mas o que pode acontecer? Um paciente em estado de depressão maior, no caso da bipolaridade, quando ele está na melancolia, ele pode tentar o suicídio. E o medicamento vai fazer o quê? Vai rebaixar essa melancolia, vai dar uma melhorada, né, nos índices de serotonina, enfim, de substâncias que ele precisa para se sentir melhor, para até mesmo procurar a nossa ajuda, para que o nosso processo terapêutico possa surtir algum efeito nele. E aí, nós entramos com esse reforçamento de psicanálise e psicoterapia com ele e dá continuidade para esse tratamento. Então, o medicamento mais utilizado no tratamento bipolar é o lítio, como eu já disse, que é uma substância capaz de diminuir os sintomas maníacos e depressivos do paciente. O que o lítio vai fazer com esse paciente? Ele vai fazer um equilíbrio entre a fase maníaca e a fase depressiva. Vai fazer com que ele tenha um equilíbrio emocional, psicológico, mental maior, para que ele consiga ir para fazer essa terapia, para dar continuidade ao seu tratamento. O lítio, ele age exatamente nos ciclos da mania e depressão. Ele é um regulador, então, mais uma vez, aí, prevenindo as recaídas. No entanto, como qualquer outro medicamento, ele também apresenta seus efeitos colaterais. Eu gostaria de ressaltar um pouco, nós falamos ali de bipolaridade, e aí às vezes eu uso a palavra melancolia para justificar a tristeza, né? Então eu gostaria de explicar para vocês que existem, quando você fala de um episódio depressivo, que o indivíduo está em melancolia, eu gostaria de deixar claro o que é a melancolia. Então, eu vou fazer aqui um trabalho de tipo melancolia versus luto, para a gente conseguir entender e diferenciar o que é um sintoma de um, o que é o sintoma de outro, e depois, mais para frente, eu vou falar sobre a depressão, para a gente poder diferenciar essas três características. Porque a gente acaba, até nós viciamos muito nessa fala da melancolia, dessa tristeza, mas nós precisamos entender o que é realmente a melancolia em si, tá? Então, qual é o conceito de melancolia para o CID-10, para o DSM, para a psicanálise? A melancolia, ela é uma síndrome depressiva, então ela não é uma depressão em si, ela é uma síndrome depressiva, advinda da psicose maníaco-depressiva, que é o que nós estávamos falando, da bipolaridade. Ela tem muito a ver com a bipolaridade. Então, as principais características da melancolia são a ansiedade, né, que é no caso da euforia, e agitação, incluindo sintomas de depressão, que aí é o rebaixamento do humor. Quais são as características e os sintomas da melancolia? Os principais sintomas da melancolia são descritos como tristeza irremediável, dor moral, tristeza vital, inibição da atividade geral do organismo, alteração dos diversos ritmos biológicos, diminuição da autoestima, autorrecriminação, culpa e punição. Eu gosto muito de pensar que, hoje até estava com um paciente, a gente estava conversando muito sobre isso, que a maneira como você encara o problema, ele vai dizer, né, qual é o tipo de personalidade que você tem. E a melancolia, ela tem muito a ver com os tipos de personalidade da pessoa. Qual característica que ela apresenta, né? Ela apresenta já uma característica que é mais um rebaixamento de humor maior, como que ela vai encarar algumas situações da vida? O melancólico, ele tem muito esse viés para ir sempre pelo lado do negativismo, da negação do problema, de não querer entrar em contato com a dificuldade, e aí o humor dele rebaixa, ele tem a autocrítica, a punição contra si mesmo, eu não sou capaz, eu não sou autossuficiente, né? Eu tenho um ritmo biológico mais baixo, eu não tenho aquele ânimo todo para realizar algumas funções. Então, o que seria essa melancolia? Ela seria um rebaixamento mesmo de humor, que é a maneira como o indivíduo encara algumas situações de problema. Então, que vão gerar uma tristeza, que pode ser uma depressão ou uma melancolia, né? E essa melancolia pode levar a uma depressão maior, tá? Então, qual que é a concepção freudiana sobre a melancolia? E aí a gente já vai fazer um chavão sobre o luto também, que caminha muito junto com a melancolia.
Freud, ele traz primeiro o luto. Então ele fala o seguinte: o luto, ele é compreendido na concepção psicanalítica como um estado de depressão proveniente à perda de um ente querido. Então o luto, ele é encarado com a perda de um objeto querido, de um ente querido, aquilo que se gosta muito, mas se perdeu. Então o processo do luto, ele faz com que o ego se retraia diante das possibilidades de novas experiências, mas só por um período. Então, quando o indivíduo ele entra numa situação de luto, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Ele tem um período de luto, ele sofre aí por uns 6 meses. O prazo máximo de um luto, ele vai a 1 ano. Passou disso, nós podemos já encarar como um indivíduo melancólico, que não conseguiu administrar a perda do objeto querido, tá? Que tem a ver com as características da personalidade desse indivíduo, tá bom? Mas, por quê? Porque no luto, logo esse indivíduo ele transfere aquele objeto de estimação, tão estimado, ele canaliza para uma outra vertente, para uma outra coisa que ele possa estar realizando. Aqui a gente até diz que logo o indivíduo adota um novo objeto de referência, ele transfere aquele prazer que ele tinha daquele ente querido que se partiu para uma outra coisa. Já na melancolia, o processo é definido como sentimento de impotência, de sofrimento e fraqueza, tá? Então passou de 6 meses a 1 ano, passou desse período, a gente já pode encarar como uma melancolia. Já é um indivíduo melancólico, ele não está mais no processo de luto. Ele perdeu, muitas vezes a gente vai perceber o seguinte: ele perdeu um ente querido e ele sofreu um processo de luto. Só que ele não conseguiu sair do processo de luto, já faz 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, e ele ainda está naquela tristeza profunda. Então nós podemos já ver que não se trata mais do luto, já passou a ser uma fase de melancolia. O melancólico, ele nem sempre ele chora pelo objeto perdido, mas uma perda de referência e de sentido da vida. É como se ele estivesse perdendo uma parte da sua história, né? Então, de acordo com o Silva, em 2003, existem 2 explicações possíveis para a reação doentia desse luto, que já não é mais aquele com período estipulado, que nós falamos de 1 ano. Ele já extrapolou esse prazo. Então, a primeira, ela tem a ver com o próprio perfil psicológico da pessoa, que é o que nós falamos aqui agora mesmo, né? Sua maior ou menor tendência a deprimir-se e a perda, nesse caso, seria apenas o desencadeamento de um quadro que mais dia menos dia iria desabrochar por si mesmo, ou a pretexto de outra perda de qualquer coisa. Então, a melancolia, o que acontece? Na maioria das vezes, esse indivíduo melancólico, ele já tem um quadro aí de tristeza que já vem se arrastando. Alguma coisa na sua trajetória aconteceu que está fazendo com que agora, com a perda desse ente querido, ele está canalizando toda essa energia para lá, né? Então, mais dia menos dia, ele iria entrar em depressão. Fosse por a perda desse ente querido ou fosse por um outro motivo. O que aconteceu foi que essa perda desencadeou mais rapidamente um processo que poderia se levar mais algum tempo para acontecer, mas mais dia, menos dia iria ocorrer. Então, a segunda, que seria o luto, ele tem a ver com o sentimento de culpa que se alimenta com relação a quem morreu. Este advindo da sensação consciente ou inconsciente de não ter amado o falecido, de não ter feito por ele, enquanto vivo, tudo o que merecia, de ter sido injusto, mal ou tê-lo ofendido. É o pano de fundo do luto anormal ou patológico, podendo ser causa até de doenças orgânicas. Então, nós costumamos dizer que o luto anormal é essa melancolia que nós falamos agora. Então, qual que é o fator preponderante para esse indivíduo? Qual que é o viés que nós temos que criar? Na verdade, não é um viés, é um olhar mais focado. Qual que é o nosso foco nesse momento? É verificar qual que é o perfil psicológico desse paciente, né? O perfil psicológico do indivíduo é o que vai determinar a antecipação do quadro patológico. Na teoria psicanalítica, a predisposição patológica advém de um conjunto de acontecimentos que produz no indivíduo um estado depressivo. Ao contrário da melancolia, no luto não há uma predisposição patológica. Então, o que acontece? No luto, ele não tem uma predisposição, não tem um histórico de depressão anterior,
né? Na melancolia, sim. Por quê? Perdura esse luto, passa o processo do luto e permanece essa melancolia. Mas por quê? Porque ele já tinha uma predisposição a ser um indivíduo depressivo. Então, a gente tem que fazer essa leitura, essa análise, para poder saber qual que é o melhor tipo de tratamento. Do que se trata? É um indivíduo que está em processo de luto ou é um indivíduo que está em processo melancólico? Hoje a gente tem, por exemplo, eu tenho lá no consultório, eu tenho uma paciente que perdeu o seu esposo já há um pouco mais de 3 anos. E ela entrou num estado depressivo logo após a morte desse esposo. E já fazem, provavelmente depois de 1 ano, se tratasse de um luto, ele já teria sido abrandado. E a gente percebe que a cada momento que se passa, ela foi para tratamento psicológico, já fazem 35 dias, e nesse processo desses 3 anos e meio, ela vinha sendo tratada somente com medicamentos. Então, a cada ano que se passava, o processo da melancolia dela ia aumentando, e a depressão dela chegou num estágio onde ela vinha pedindo para o esposo vir buscá-la, né? Então, a gente percebe que o sentido da vida dela já estava se perdendo. Aí é quando nós temos que focar muito, porque o indivíduo que pede para que a sua vida seja levada por outro, ele pode tentar também tirar a sua própria vida. É quando nós temos que estar muito atento com isso. Então, o indivíduo melancólico, ela já tinha uma predisposição à depressão, mesmo antes desse esposo falecer. Então, o que eu tenho que ver? O que aconteceu na vida dessa pessoa que levou ela a ter essa predisposição depressiva? Né? Não foi somente a morte desse esposo. A morte desse esposo, ele desencadeou o processo depressivo, essa melancolia, mas existia um fator preponderante anterior a esse, né, que nós temos que descobrir para poder fazer todo esse tratamento e esse acompanhamento. Então, já aproveitando o gancho aí, desse exemplo que eu estava dando, uma coisa que mais surge nos nossos consultórios são as depressões, né, os depressivos. Então, o conceito de depressão é o seguinte, que é uma síndrome crônica caracterizada pelo rebaixamento emocional e físico. A depressão ela está ligada à psicose maníaco-depressiva também. Então, o que nós vemos? Nós estamos percebendo, nós estamos vendo que quando eu começo a falar lá na frente, lá no início, de transtorno de bipolaridade, transtorno bipolar, as coisas vão se amarrando, porque a gente fala do transtorno bipolar, que é maníaco-depressivo, né, que é a principal característica dele. Depois a gente entra com o luto e a melancolia, que tem muito a ver também com a depressão. E agora a depressão em si, ela também tem muito a ver com a mania e a depressão. Porque isso, então está tudo muito próximo, tudo muito perto. Por isso que eu digo, cada um tem um tipo de sintoma que é muito pessoal dele, que você tem que ficar muito atento para poder fazer essa leitura, né? Lembrando que qual que é a peculiaridade da bipolaridade? São as semanas que nós temos que fazer aquela análise. Quantas vezes na semana ele ficou mais eufórico, quantas vezes na semana ele ficou mais depressivo. No caso da depressão, só não. Quantas vezes, há quanto tempo ele vem com melancolia, né? Há quanto tempo ele está triste, há quanto tempo ele está depressivo, qual foi o fator que desencadeou essa depressão. Então é tudo muito próximo, tudo muito entrelaçado, por isso que nós temos que ter um olhar muito focado para o sintoma, para poder fazer um diagnóstico mais coerente, mais perfeito, para saber qual é o tipo de tratamento melhor para esse caso. Então, qual que é a origem da depressão? A causa ou origem da depressão, ela está relacionada a diversos fatores, a saber, que são os episódios anteriores de depressão, né? Quantas vezes essa pessoa já apresentou esse tipo de diagnóstico depressivo, né? Doenças crônicas, muitas vezes o paciente ele sofre aí de um Alzheimer, ele sofre de uma doença cardíaca, que isso gera ele a não aceitação da doença, que gera essa depressão, né? A medicação é inadequada, de repente ele tomou um medicamento que rebaixou o humor dele, que fez com que, por exemplo, no caso das pessoas que têm câncer, o tipo de medicamento que ele usa, às vezes pode deixar ele mais desanimado, com o humor mais rebaixado, a própria perda do cabelo gera baixa autoestima, que vai gerando a depressão. Perdas financeiras, que são os problemas cotidianos, diminuição das relações humanas, estresse, dependência de drogas e morte na família, entre muitas outras coisas aí que nós sabemos que pode gerar um estado depressivo.
Então, quais são os sintomas da depressão? A tão falada leitura que nós temos que ter, né, que nós temos o olhar que nós temos que voltar para esse depressivo para fazer a diferenciação entre os tipos de transtorno. O sintoma da depressão maior divide-se em emocional, comportamental, cognitivo e físico. Então, como é que estão as emoções desse indivíduo, né? Será que ele tem apresentado mais tristeza, mais alegria, mais choro, mais rancor, mais irritação? Como são esses comportamentos? Fazer uma leitura de como que ele vem se comportando. Ele vem se ficando mais introspectivo, ele vem se resguardando mais das relações sociais, interpessoais, ele vem se colocando mais. Como que está isso? Cognitivo, quais são os pensamentos que ele tem? São pensamentos recorrentes de suicídio? São pensamentos recorrentes de tristeza, de desvalia? Né? Como que está a cognição, então, desse paciente? E físico, porque muitas vezes a depressão, o que ela faz? Ela gera desânimo, falta de atitude, ele não tem vontade para fazer as coisas, ele começa a sentir mais cansaço, uma certa arritmia cardíaca, são vários sintomas que nós vamos poder estar analisando. Então, para fazer essa leitura, eu dividi em cada uma dessas etapas aqui, desses sintomas emocional, comportamental, cognitivo e físico, para que fique mais claro para vocês, depois até com material que vai estar disponibilizado aí para vocês. Então, quando nós falamos de sintomas emocionais, sentimento de tristeza, desânimo, impotência, ideias de culpa, sentimento de vazio, a baixa autoestima, eu não consigo, eu não faço, eu não dou conta. E se acontecer isso, que é o negativismo, a gente costuma dizer muito que o paciente depressivo ele é extremamente negativo, ele sempre pensa a ansiedade que gera nele é sempre no sentido negativo. Mas, e se acontecer? E se não der certo? E se eu não conseguir, né? Aí nós temos os sintomas comportamentais, que são o aspecto negligenciado, lentidão nos gestos e movimentação, agitação, fala e gestos lentos, faz menos contato visual, olha para baixo, aquele indivíduo que não olha nos olhos. Isso acontece muito com criança, a gente tem que ver muito isso no consultório. Criança chegou no consultório, você tem que sempre estar de olho, será que ela consegue olhar nos olhos? Será que ela consegue se colocar? Por que essa criança não consegue encarar? Por que ela sempre está com os olhos baixos? Será que isso é só uma maneira de respeito ou será que ela está num estado depressivo, de tristeza? Tá? Sorrir com menos frequência, episódios de choro, perda de interesse ou prazer em atividades usuais, incluindo sexo, autoexclusão de atividades sociais, ele nunca se envolve em atividades sociais, sintomas cognitivos, dificuldade para pensar, desatenção, pessimismo, pensamento suicida, como eu já falei, preocupação com aspectos ligados à morte, né? Será que eu vou morrer? Será que vai acontecer alguma coisa com alguém da minha família? Sintomas orgânicos, insônia, perda de apetite, inquietação, constipação intestinal ou diarreia. É aquele indivíduo que às vezes ele está num local e aí de repente ele sofre algum distúrbio orgânico aí do intestino. Náusea, sensação de opressão no peito, sensação de falta de ar, dores nas costas, dores crônicas, diminuição do interesse sexual, sentimento geral de ansiedade e perda de energia física e mental. Qual que é o tratamento para a depressão, né? Existem muitos tratamentos. Hoje tinha um paciente falando para mim que uma pessoa chegou para ele para oferecer os florais de Bach, que até para pessoas que não se sentem muito bonitas ele funciona. E aí ele veio me perguntar o que eu achava sobre os florais de Bach. Eu particularmente não tenho conhecimento para poder estar falando sobre o assunto, mas então eu preferi ficar mais assim, não dar a minha opinião, porque eu não sei muito a respeito do assunto. Mas existem, eu só trouxe essa fala porque existem inúmeros tratamentos, né? Quando a gente fala da depressão, cada um tem uma receita milagrosa para a depressão. Mas, na verdade, a depressão primeira coisa, psicoterapia. É o tratamento terapêutico. É uma das coisas fundamentais. Segunda coisa, depressão maior, medicação.
medicação. Mesmo eu sendo psicóloga, sendo absolutamente contra a medicação em alguns casos, no caso de depressão maior, a gente tem que entrar com a medicação. Nós temos que passar para o psiquiatra, para o neurologista, e ele entra com a medicação e nós com a terapia. Melhorou? Vamos tirar a medicação aos poucos, vamos continuar com a terapia. Terapia é resultado a longo prazo. Medicação, resultado imediato, porém, talvez não a longo prazo, quando é retirada. Mas a terapia, sim, a longo prazo, mas as duas caminham junto, tá bom? Então, a medicação, ela pode ajudar a aliviar determinados sintomas da depressão, mas não cura o problema subjacente, é o que eu já disse. Neste sentido, as sessões de terapia podem contribuir para acelerar o processo de recuperação desse paciente. Por vezes, somente após muito tempo, o paciente toma consciência que viveu anos a fio apegado a uma forma rígida de pensar e de agir, embasado em valores que alimentaram uma visão distorcida, demasiadamente restrita ou preconceituosa sobre o modo de viver, o que funcionou como enorme barreira para enfrentar os desafios. O paciente descobre que foi dominado pelo medo de arriscar em experiências novas, levando à perda de oportunidades da capacidade de expressar-se com liberdade e espontaneidade. Então, o que é a terapia? Ela vai devolver para esse paciente essa consciência que ele perdeu. Essa consciência que, de repente, ele vai demorar muito tempo para ter sobre as coisas que ele está perdendo, embasado em valores e atitudes que ele vem tendo, de coisas que já passaram, que podem ser mudadas, é que vai fazer com que ele tome novos rumos para o seu processo de tratamento e para a sua vida. Então, o tratamento psicanalítico da depressão pode, então, ser associado ao tratamento psiquiátrico, como eu já disse, e tem como objetivo facilitar o reencontro do paciente consigo mesmo. O paciente com depressão, ele precisa reencontrar-se com os recursos psíquicos saudáveis que havia deixado de lado com a autoestima, a capacidade de observação, a capacidade de expressar sentimentos, a perseverança e a capacidade de aprender a lidar com as experiências de frustração ou fracasso. Somente a partir da análise das repetições sintomáticas, o paciente poderá desenvolver possibilidades mais saudáveis de agir e reagir. O processo psicanalítico tem como levar o paciente a analisar o emaranhado de fantasias e conflitos inconscientes que o envolvem e fizeram perder o contato com seus potenciais, colaborando para a reconstrução de uma autoimagem mais positiva. Então, esse é o nosso papel, é devolver essa autoimagem mais positiva para esse paciente, a fazer com que ele reconstrua, né, sua autoimagem. Então, uma coisa que às vezes aparece, muitas vezes a gente tem até criança, com esse tipo de problema que eu vou falar agora, é a psicopatia, que nós temos que estar atentos, porque na maioria das vezes dá para se identificar na fase infantil e na fase adolescente. É uma coisa que, assim, eu falo com uma certa tristeza, porque eu estou com um caso que tem me trazido uma certa preocupação, uma criança de uma idade bem, entre 5 anos, quase 6 anos agora, que tem apresentado um quadro de possível psicopatia. Isso está me preocupando bastante, porque por mais que se aplique testes, se tente verificar se não tem alguma outra coisa acontecendo, está caminhando para esses sintomas, e isso tem me trazido uma certa preocupação, confesso. Então, qual que é o conceito da psicopatia? Neto, em 2006, que é um grande estudioso a respeito, ele conceitua a psicopatia como uma maneira de ser no mundo, um ser sem culpa ou remorso pelas suas atitudes que ferem, matem ou fazem o outro sofrer. Segundo o dicionário Aurélio, o termo psicopatia refere-se a um estado patológico caracterizado por desvios, sobretudo caracterológicos, que acarretam comportamentos antissociais. Tá? O que seria essa psicopatia? Qual que é a classificação que a Organização Mundial da Saúde dá para isso? Então, ela refere-se a um distúrbio de personalidade com predominância de manifestações somáticas ou associais. É um indivíduo um pouco mais agressivo ou muito mais agressivo,
manipulador às vezes, que a princípio ele apresenta uma característica extremamente calma, passiva, mas de repente, se ele não consegue manipular a situação da maneira como ele gostaria, é quando ele coloca as suas armas, como que eu posso falar, toda a sua agressividade, as suas armas de agressividade para fora, e é onde ele vem a ferir o indivíduo sem sentir nenhuma culpa por isso. Isso é muito preocupante. Então, ainda falando da Organização Mundial de Saúde, esses distúrbios da personalidade são caracterizados pela inobservância das obrigações sociais, indiferença com as outras pessoas, violência impulsiva ou fria insensibilidade. Ele não tem empatia, ele não se coloca no lugar do outro. Às vezes você vai pegar, principalmente criança, tem que estar muito atento. Nós costumamos fazer o seguinte: nós colocamos uma família de bonecos para brincar, entre outras coisas. Você vê que é sempre a criança, você tem que ficar muito atento para ver se esse sintoma é repetitivo. Ela tem o costume de tira o lápis, coloca o lápis no olhinho do boneco, fica ali tentando furar o olhinho do boneco, às vezes ele destrói o objeto, né? E é muito normal na fase infantil a criança desconstruir para reconstruir. Então ele tira os pedaços, depois ele tenta fazer uma reconstrução, até para entender como funciona o organismo humano, né? Na cabecinha dele, no inconsciente dele, ele faz uma reconstrução. No caso do psicopata, ele não faz essa reconstrução. Quando ele tira, ele sempre tira um membro que ele sempre sabe que vai faltar, e ele não tenta recolocar. Ele tira sem nenhuma pena e ele atribui para outro local e deixa faltando um pedaço, e ele não tem nenhum tipo de remorso sobre aquilo. Isso ele transfere para um boneco, para o objeto que está ali. Mas, na verdade, ele não tem empatia com outro ser humano se ele estivesse numa situação como essa. Então, essa é a nossa preocupação. Será que lá no cotidiano ele não pode repetir? Tem que ficar muito atento a isso. Então, há um grande desvio entre o comportamento e as normas sociais estabelecidas. Ele não consegue seguir as regras sociais. O comportamento é pouco modificado pela experiência, inclusive as sanções. Então, é um comportamento que muito, por exemplo, pode-se, no caso de uma criança, pode-se castigar, pode-se, às vezes, os pais não têm conhecimento a respeito, agride, fala palavras, fazem exigências, mas esse comportamento vai ser muito pouco mudado, mesmo com as sanções normativas, mesmo que você coloque normas e regras, muito pouco vai ser mudado, porque ele não tem essa regulação que o ser humano tem, social. Sujeitos desse tipo são frequentemente não afetivos e podem ser anormalmente agressivos e irrefletidos. Então, eles não têm muito sentimento de amorosidade pela outra pessoa. Ele não consegue se prender a uma outra criança. Às vezes você ouve falar que a criança está na escola, ela está do lado da outra. Lógico, a gente está falando de uma psicopatia. Eu queria que as pessoas que estivessem assistindo fizessem bem esse olhar mais funilado, porque tem situações em que as crianças brigam, mas não é disso que nós estamos falando. A gente está falando de situações repetitivas, tá? Então, por exemplo, você põe uma criança na sala de aula e recorrentemente ela tem comportamentos de machucar o coleguinha. Às vezes o melhor amiguinho está ali do lado, está brincando, escrevendo, fazendo um desenho, está pintando. Do nada ela vira e ela arranha a criança. Ela rasga o rosto da criança por nada, né? Ou ela está brincando com o bichinho dela de estimação, ela está agradando para ele chegar perto dele. Quando ele chega perto, ela puxa o bigodinho, a unhazinha dele. Então isso acontece, se começar a acontecer com uma certa frequência, que ela quer ver a dor no outro, a gente tem que começar a tomar cuidado. O que está acontecendo? Qual que é o fator que está regulando esse indivíduo? Será que ele tem um fator que consegue normatizar essas questões, né, de empatia, de se colocar no lugar do outro, de não fazer o mal para o outro? Ou será que essas sanções não funcionam com ele? Porque se a gente começa a perceber que elas não funcionam, aí nós temos que começar a tentar visualizar mais se ele se encaixa nessas características. Porque é preocupante, porque eles não toleram as frustrações, eles não conseguem se frustrar. Então eles agridem o outro. E muitas vezes nem vem a frustração.
já vem a vontade de fazer o mal. Então, como que a gente pode estar cuidando disso? Nós vamos falar mais para frente. Então, o que acontece? Agora, reforçando o que eu falei, eles toleram mal as frustrações, acusam os outros ou fornecem explicações enganosas para os atos que os colocam em conflito com a sociedade. Então, às vezes você pega o indivíduo já adulto e ele sempre vai culpabilizar, ele vai culpar a sociedade, o outro, eu fiz porque ele me fez alguma coisa. Eu fiz porque ele me provoca, eu fiz por isso. Ele sempre vai justificar. Porém, na verdade, na maioria das vezes não tem justificativa, não tem motivo, tá? Então, segundo o DSM-4, a característica essencial do transtorno de personalidade antissocial, que é a psicopatia, é um padrão invasivo de desrespeito à violação dos direitos dos outros, que inicia na infância ou começo da adolescência, como eu já falei, e continua na idade adulta. Os indivíduos com o diagnóstico do transtorno de personalidade antissocial apresentam um comportamento que parece ser adequado diante da sociedade, mas, na verdade, é apenas uma forma de teatralismo. Então, ele faz com que pareça que tudo é muito normal, porém, quando a gente fala teatralismo, por trás dos bastidores, ele ama a outra pessoa, tá? Então, quando se percebem ameaçados, demonstram sua insensibilidade e cinismo. Tratam os outros com indiferença e são incapazes de sentir remorso ou culpa. São características expostas no DSM-4, tá? Então, eles podem ter uma autoestima enfatuada e arrogante, eles se acham, por exemplo, achar que um trabalho comum não está à sua altura, ou ter uma preocupação realista com seus problemas atuais ou com o seu futuro, e podem ser excessivamente opiniáticos, autossuficientes ou vaidosos. Eles se acham acima do bem e do mal. Eles podem exibir um encanto superficial e não sincero, ser bastante volúveis e ter facilidade com as palavras. Por exemplo, usar termos técnicos ou jargões capazes de impressionar alguém não familiarizado com o assunto. Então, o que acontece? Nós poderíamos dizer que ele tem um mecanismo muito forte para manipulação, né? O psicopata, ele se apresenta sempre como um manipulador, muito sociável, muito agradável, porém, quando ele sofre algum tipo de frustração, é que ele coloca todo aquele enredo de agressividade, né, e falta de empatia em cena. Tratamento da psicopatia. As formas mais comuns de medicamentos utilizados em pacientes de transtornos de personalidade são os neurolépticos antidepressivos, o lítio, também como é usado no maníaco depressivo, os anticonvulsivantes e psicoestimulantes. Porém, tratamentos medicamentosos revelaram ser ineficazes no tratamento da psicopatia, apesar de poucos estudos terem sido realizados adequadamente. Mesmo com poucos testes, sais de lítio são usados frequentemente no tratamento de pacientes psicopatas, pois podem levar a uma redução do comportamento impulsivo, que é o agressivo, explosivos e na instabilidade emocional. Seus principais efeitos colaterais são sedação, tremores e problemas motores. As psicoterapias que já foram realizadas em estudos com os pacientes com personalidade violenta reduzem os índices de reincidência de 20% a 33% nesses estudos realizados, o que indica que a personalidade dos pacientes não mudou, porém eles aprenderam a controlar melhor seus impulsos e pensaram mais nas consequências de seus atos. Agora, nós vamos falar sobre o transtorno de pânico. Conceito de transtorno de pânico. Então, o transtorno de pânico, ele corresponde a uma manifestação de medo que surge sem aviso e sem nenhum motivo aparente. Segundo o DSM-4, o transtorno de pânico, ele é caracterizado por ataques de pânico inesperados e recorrentes, acerca do qual o indivíduo se sente constantemente ameaçado. O que é bem interessante é que não existe uma ameaça real, né? Não existe algo que antecede a esse transtorno. Muitas vezes ele está em um local onde não tem nenhum risco,
nenhum dano real para a sua saúde, e ele começa a sentir um medo de morte, um medo de algum tipo de animal, enfim. Então, quais são os sintomas desse ataque de pânico? De acordo com o DSM-4, os ataques de pânico são caracterizados pelos principais sintomas, que são os físicos, que entram as palpitações, taquicardia, sudorese, tremores ou abalos, asfixia, fôlego curto, eles não conseguem respirar direito, dor ou desconforto no peito, náusea ou desconforto abdominal, tontura, sensação de desmaio, calafrios. Aí, os sintomas emocionais, medo de morrer, sensação de vazio, angústia, desamparo, terror, medo de perder o controle, sensação de estranheza, medo em geral. Vale ressaltar que a distinção entre sintomas físicos e psíquicos não é rígida e frequentemente se apresentam interrelacionados. Então, o que acontece? Os sintomas físicos e emocionais, eles estão o tempo todo entrelaçados, eles acontecem ao mesmo tempo. Então, segundo a psicanálise, que é a nossa linha de pesquisa, né, a nossa linha de raciocínio aqui, o pânico, ele corresponde a um afeto extremo de angústia despertado pelo confronto súbito do sujeito com seu desamparo. Então, é a questão dele não conseguir se sentir desamparado naquele momento, e este desamparo, na maioria das vezes, ele não é compreendido, nem ele mesmo tem consciência disso. Então, as subjetividades contemporâneas caracterizam-se pelo apagamento da alteridade, em que a tendência é uma redução do homem à dimensão da imagem. Nesse sentido, o pânico expressa o fracasso do sujeito em atender às exigências dos ideais e valores que a sociedade atual prega. Então, o que é? Uma grande frustração. Ele não consegue alcançar tudo aquilo que a sociedade prega que para ele seria o ideal de vida. Por isso, o pânico ganha espaço progressivo na cena social. Muitas pessoas hoje já têm a síndrome do pânico. Sob este ponto de vista, portanto, existiria um processo de produção social do pânico, se nós fôssemos olhar por esse viés. Ser tomado pelo pânico atesta que a pessoa não conseguiu subjetivar a condição de desamparo. Esta é a motivação básica do pânico. Sob um ponto de vista psicanalítico, a perda do ideal protetor ou medo da perda do amor e aprovação social, que Freud falou do pânico em um texto que se chama Psicologia das Massas e Análise do Eu. Então, nesse texto do Freud, ele fala muito sobre isso. Ele fala que a própria sociedade, ela produz sintomas de pânico nas pessoas. Por quê? É o desamparo do seu eu, é não dar conta de ser aquilo que a sociedade me exige. Se eu não consigo ser aquilo que a sociedade exige, e eu não consigo subjetivar esse sentimento de frustração e canalizar ele para uma outra coisa, eu não consigo entrar em contato com o sofrimento. É quando eu entro em pânico, porque eu me sinto desamparado. E me sinto desamparado por quê? Porque eu não sou autossuficiente para ser aquilo que a sociedade me exige. Então, esse texto do Freud, eu acho que vale a pena depois, se vocês quiserem pegar, que é a Psicologia das Massas e Análise do Eu, é muito interessante. Foi escrito em 1921, numa época que nós podemos pensar, nossa, um texto muito antigo, mas se nós trouxermos para o nosso dia de hoje, ele é muito atual ainda, né, que são as exigências sociais, tá? Então, um exemplo aí para ficar mais tranquilo, para que a gente possa assimilar essas ideias. É comum em quem sofre de pânico um apego dependente e concreto a alguém ou a alguma situação estável. Por exemplo, o paciente ele necessita de uma pessoa que o acompanhe a lugares que precisa ir. Ele sabe, tem consciência de que não vai mudar nada, mas necessita dessa presença concreta que cumpre o papel de um objeto fiador de sua existência. É um ideal protetor. Se ele não consegue ser autossuficiente para não se frustrar, então é como se ele precisasse de uma muleta, de alguém que pudesse ser o quê? Esse protetor, essa pessoa que vai suprir aquela necessidade que ele mesmo não consegue suprir em si, que garante a estabilidade do mundo dele, tá? Então é uma compensação para a incapacidade de lidar com a falta e ilusoriamente o livra do confronto com o desamparo. O apego ao remédio tem um significado semelhante. Então o que acontece? Pessoas que sofrem de síndrome do pânico,
você passa um medicamento para ele, às vezes pode ser até um placebo, né? Um medicamento que não tem nenhum tipo de efeito, né? Ele é ilusório, mas ele se apega àquele medicamento como se ele estivesse dando algum resultado para ele. E ele deixa de ter as situações de pânico, ele deixa de ter os comportamentos, toda aquela síndrome que ele tem, as angústias dele quando ele tem o pânico, ele não tem mais, porque ele acredita que aquele medicamento tá suprindo aquela necessidade dele de conforto, tá bom? Então, qual que é o tratamento, segundo a psicanálise aí pro transtorno de pânico? Levar o paciente a se implicar no seu sofrimento, a se questionar sobre o que aconteceu com ele, a falar, a procurar, a dar sentido da sua história, ao que parece não ter sentido, os ataques súbitos de pânico, porque muitas vezes para ele mesmo não tem sentido. Por que eu tenho pânico quando eu vejo, por exemplo, uma barata, que é um serzinho, é um inseto tão pequeno, ela não pode me fazer mal, eu posso fazer mal para ela, mas ela não. Mas por que eu não consigo entrar em contato com aquilo? Então, qual é o sentido que eu estou canalizando para aquela barata, que ela toma um perfil tão gigantesco contra mim, né? Que ela gera tanta aversão, tanto medo, tanto desespero. Então, é levar o paciente a entrar em contato com esse sofrimento. O que está acontecendo, né? O que você está justificando nesse inseto? O que você está justificando nessa sala fechada onde não tem ninguém? Qual que é o desamparo? É o medo do quê? É o medo de quando ficava sozinho quando era criança, que a mãe deixava e às vezes sentia falta da mãe, não conseguiu canalizar essas energias direito, não conseguiu entrar em contato com essa frustração. O que está acontecendo? Então, a psicanálise é isso, é levar esse paciente a entrar em contato com esse sofrimento, para que ele possa entender por que ele está sofrendo. E aí possa tentar resolver essas situações, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a anorexia, que se desenvolve muito na adolescência. Hoje nós sabemos que o adolescente ele procura ser aceito nos grupos, ele procura identificação. E o que a sociedade fala hoje? Belo e bonito é o magro, né? Belo e bonito é aquele que segue os padrões da normalidade social, né? Imposta pelas grandes equipes de moda, de desfiles, as modelos, as manequins. Então, o que as jovens pensam? Porque como que eu vou ser bonita se eu não sou magra? Então, eu tenho que ser magra, né? Para eu ser aceita num grupo, para eu ser aceita pela sociedade, para eu ser sentida como bela, como bonita, eu tenho que ser magra. E isso acontece muito na adolescência, que é a fase da identificação. Então, a anorexia ocorre com mais frequência em adolescentes e jovens que estão em fase de busca de sua personalidade. Geralmente, neste período, o adolescente tem dificuldade em definir o corpo. Este distúrbio ocasiona um medo incontrolável de engordar. As meninas deixam de comer mesmo estando magras. O quadro consiste na perda voluntária de peso. Pessoas com anorexia nervosa sempre possuem o peso abaixo do normal e recusam-se a se alimentar de forma correta, negando os riscos que correm na ausência de uma alimentação saudável. Por quê? Porque na anorexia, essas garotas elas têm uma visão distorcida de si mesmas. Eu uso muito a técnica do espelho, né? É muito difícil nós termos espelho dentro dos consultórios, mas é muito interessante. Eu gosto muito de fazer a técnica do espelho com as meninas. Às vezes, quando eu percebo, chega uma menina e ela vem numa semana, ela está com um corpo, e na próxima semana você começa a perceber que ela está perdendo muito peso. E aí, antes mesmo de diagnosticar, já começa a trabalhar com essa técnica do espelho. O que é a técnica do espelho? Depois, se a gente falar do tratamento ali, eu vou falar mais sobre isso. É colocar essa pessoa em contato consigo mesma, porque muitas vezes ela olha para o espelho e ela não tem uma visão normal. Ela tem uma visão distorcida de si mesma. Ela não consegue se enxergar como uma garota magra, como uma garota de medidas menores. Ela acaba pensando que o rosto dela ainda está grande, que os braços estão fora do normal. Então, é muito interessante que você, às vezes, coloque diante do espelho e com uma fita métrica você mostra para ela o contorno da sua cintura, o contorno do seu braço. Primeiro você faz uma descrição, pede para ela, o que você está vendo? Vamos escrever, eu estou vendo. Na maioria das vezes elas dizem,
uma menina gorda, com umas bochechas grandes, a maioria das vezes a fala é essa. Aí você pega uma fita métrica, faz as medidas dela e depois você faz as medidas sem ela, a mesma medida, para que ela consiga visualizar qual é aquela medida, qual era a medida que ela pensava ter, qual que ela realmente tem. Tá? É bem interessante, funciona muito. Quais são os principais sintomas? Palidez, pele seca e amarelada, desnutrição, tonturas, alterações hormonais, perda do apetite sexual, queda de cabelo, é muito frequente. Menina chegou, você vê que o cabelo está caindo, está desnutrido, pode começar a ficar atenta. Maior chance de infecções devido à falta de nutrientes no organismo, alteração na memória, amolecimento dos dentes, infertilidade. Então, essas são os principais sintomas. Como que nós da psicanálise entramos aí? Qual que é o tratamento psicanalítico, né? Então, a psicoterapia, ela pode ajudar a melhorar a visão que se tem do seu próprio corpo. Mas é um transtorno que exige paciência, cautela e perseverança, já que na cabeça do anorexio é certo não comer. Então, o que acontece? Não adianta que nós exijamos que ele coma, que ele se entenda magro já, mas sim fazer uma conscientização. Essa técnica do espelho que eu falei é muito interessante para isso, para que ele consiga ver as medidas no corpo e as medidas fora do corpo, porque no corpo dele, ele nunca vai conseguir enxergar elas reais, a maneira como elas são. Quando você coloca do lado, você mostra para ele, olha, sua cintura é essa, seu braço é esse, olha como está, né? Aí pega, muitas vezes a gente fotografa o cabelo e mostra para ele, porque no espelho, às vezes ele não consegue ter noção do que ele está vendo. Aí você mostra, olha como está, olha como poderia ser diferente, olha como nós temos que fazer diferente, tá bom? A bulimia também é um transtorno que caminha junto com a anorexia. Existem casos de anorexias que se transformam em bulímicas, e bulímicas que se transformam em anorexias, né? Elas caminham muito juntas. Então, no caso da bulimia, não é a magreza excessiva que chama a atenção. Muitas vezes é exatamente o contrário. Alguns bulímicos, eles comem grandes quantidades de calorias. Quem sofre com este problema, ele ingere uma quantidade exagerada de comida. E logo em seguida, ele provoca náuseas para eliminar o que comeu. Então, na maioria das vezes, o que elas fazem? Ou o que eles fazem? Alimenta-se, come muito para suprir uma ansiedade que deve ter de algum outro fator emocional. Come, coloca para dentro tudo aquilo que gostaria de pôr emocionalmente, não consegue. Aí o que faz? Como eu tenho que ser magra, bonita para a sociedade, vai ao banheiro ou vai a algum local e provoca náusea para que toda aquela caloria que ela ingeriu, ela coloque para fora, tá? Então, o uso indiscriminado de laxantes também, e diuréticos, o não tratamento de distúrbios depressivos, de ansiedade, vômitos autoinduzidos e, em alguns casos, a automutilação são alguns dos sintomas da doença. Então, são meninas que procuram usar muito laxante, diurético para perder líquido, para perder massa, para perder peso. Às vezes toma remédio antidepressivo para diminuir o apetite, tá? E sempre provocando o vômito induzido. O tratamento, como nós poderíamos pensar o tratamento dessas pessoas, né, desses pacientes? Então, terapias, fator primordial, principal, terapia, e uso de medicamentos como ansiolíticos, antidepressivos e remédios para evitar essa compulsão alimentar. O que nós temos que fazer? Rebaixar a ansiedade dessa pessoa para que ela evite a compulsão alimentar, ela se alimente menos, ganhe menos peso e não precise provocar um vômito. Então, o terapeuta, nesse caso, ele deve reconhecer os aspectos destrutivos e patológicos do sintoma e procurar explorar a função protetiva do sintoma em relação ao mundo interno desse paciente. O que está acontecendo com esse paciente? Qual que é o mundo interno desse paciente? Ao se concentrar na questão da culpa, na percepção das necessidades, das imperfeições, é que mantém uma vivência estereotipada e limitada do sujeito, e a exploração deste aspecto pode abrir caminho para um processo terapêutico. Então, nós temos que olhar além do que nós estamos vendo. Não é só um paciente que chega
no nosso consultório que está acima do peso e que provoca náuseas e vômitos e está se medicalizando para que consiga emagrecer, para que perca líquido com diurético, enfim. Mas tem que se fazer uma leitura, o que ele está querendo, o que ele está introjetando em si. Né? Para que essa questão da alimentação? Por que ele come tanto? O que ele quer suprir? Quais são as necessidades emocionais que ele está tentando suprir? Né? E o que ele está tentando, qual é essa culpa? Eu quero suprir uma necessidade que eu tenho, porém eu sinto muita culpa por ter essa necessidade. Então eu tenho que pôr essa necessidade para fora. Então eu introjeto essa necessidade, depois eu jogo ela para fora. O que emocionalmente isso quer dizer? É fazer essa leitura. O que o alimento significa para essa pessoa? Né? O que a náusea, o que o vômito demonstra que essa pessoa está querendo fazer? Tá? Então nós fazemos uma análise. Deixar de estereotipar aquele paciente, de pensar com viés para que é mais um problemático, não. É uma pessoa que tem uma situação emocional e psicológica sofrida ao longo da sua vida, que é um adolescente que talvez ele não está conseguindo se encaixar nos grupos sociais a que ele pertence, né? E ele está tentando introduzir alguma coisa para a vida dele que ele não consegue. E ele tem que exteriorizar aquilo, tá bom? Então, uma revisão aí da psicopatologia, que eu acho que é importante, porque nós falamos durante 4 aulas sobre a psicopatologia, né? Trouxemos temas pesados, temas cansativos às vezes, algumas situações que às vezes a gente sai até, né? Quando entra no nosso consultório a gente sai até com os ombros mais afrouxados de tanta carga, mas que é importante. Então, só para revisar, por que nós fizemos todas essas 4 aulas para falar sobre esse assunto? É porque a psicopatologia ela tem por objetivo estudar descritivamente os fenômenos psíquicos anormais. Então, exatamente como se apresenta a experiência imediata. Como é a vida desse paciente que tem uma patologia, né? Buscando aquilo que constitui a experiência vivida pelo enfermo, pelo nosso paciente, ou seja, sentir, aprender e refletir sobre o que realmente acontece na alma do homem. Então, a psicopatologia é uma patologia, uma doença da alma do sujeito. O que acontece com esse sujeito? Como que eu posso fazer essa leitura? Como que eu posso tratar? Através do estudo da psicopatologia, tá bom? Essa é a nossa 4ª aula. Nós estamos encerrando esse assunto hoje, porém, eu acredito que seja bem provável que eu traga aí uma revisão de todas as aulas na próxima semana. E estará disposta aí para vocês no site, na web, para que vocês entrem em contato conosco no caso de dúvidas. Me coloco à disposição para solucionar e tentar resolver na maneira do possível qualquer questão que vocês venham a ter, ok? Uma boa noite a todos e até a próxima aula.